No entanto, nós temos que viver em meio às coisas terrestres. Estamos vivendo uma pandemia. Aguardamos um remédio, uma solução. Rezo nessa missa por todos. Quem de nós não sofre com esta pandemia? Rezo por aqueles que estão enfermos. Rezo por aqueles que partiram. Rezo pelas famílias que sofrem com as consequências da pandemia. E quantas vezes essas consequências são as dificuldades financeiras. Mas tudo isso, se nós não tomarmos cuidado, prende-nos às coisas terrestres. Sem deixarmos a atenção que devemos ter a estas coisas, devemos e somos convidados na liturgia desta Páscoa a elevarmos os nossos olhos às coisas celestes, aonde encontraremos Cristo Jesus ressuscitado. Nosso Senhor subirá aos céus e viveremos na ascensão, mas não nos abandonou. Aonde podemos encontrá-lo hoje? Irmos como São Pedro, como São João, como Santa Maria Madalena ao túmulo? Não. Ali o encontraremos vazio. Encontraremos os túmulos de todos aqueles que ao longo dos séculos perseguiram a Jesus e a sua igreja. Esses túmulos, sim, cheios. Estão ali aqueles que foram sepultados. Jesus, não. Ressuscitou. Portanto, não é no túmulo que devemos procurá-lo. Devemos procurá-lo no templo, como São José e Maria Santíssima, quando Nosso Senhor, em criança, aos 12 anos, perde-se no meio da multidão, e eles buscam-no aonde? No templo, e ali o encontram. Nós hoje devemos buscá-lo no templo. O encontraremos no templo. Talvez tenhamos dificuldades até mesmo de entrar na igreja. É bem verdade que ontem um decreto permitiu que as igrejas fossem reabertas. Mas até há pouco estávamos, na grande maioria, com as igrejas fechadas. E por vezes, ali, aonde deveríamos encontrar Jesus, talvez, pela infidelidade de alguns, ali não o encontraremos. Isso deve desanimar-nos? Jamais. A nossa fé, a caridade, ou seja, o amor, a nossa esperança deve fazer com que o busquemos, não morto, mas sim vivo. Cristo, nosso Senhor, não nos abandonou. Ele ensina-nos através das Sagradas Escrituras. Ele ensina-nos através de uma embaixadora celeste que quantas vezes se dirigiu à humanidade em Lourdes, em La Salete, em Fátima, Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito. Em quantas ocasiões Jesus, nosso Senhor, se dirige a nós pelos lábios de homens providenciais, de profetas que vivem entre nós e que nos apontam os caminhos. Eles que nos precederam na fé, na esperança e na caridade, que nos indicam como olhar para as coisas do alto, como aspirar às coisas celestes. Cristo vive, a igreja vive, e nós viveremos, meus irmãos, na medida em que estivermos unidos a Cristo e a sua igreja, aguardando a grande Páscoa que está próxima, que é a vitória do bem sobre o mal, a vitória de Maria Santíssima, o triunfo da Santa Igreja. Se unidos estivermos a Jesus e a Maria, unidos estivermos à sua igreja, nada temos a temer. Por isso, a
Páscoa da ressurreição deve ser a festa da confiança, em que nós coloquemos os nossos olhos para os céus e aqui na terra sejamos as testemunhas da ressurreição, como São Pedro nos indica na passagem dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura da Santa Missa. Agindo assim, meus irmãos, nada temeremos. Nas trevas veremos a luz, na morte veremos a vida. E, sobretudo, unidos a Jesus, triunfaremos. Uma santa, abençoada e feliz Páscoa a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.